Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus, queridos e queridas, servos e servas, convidados por Jesus e para Jesus, para esta hora se assentarem na mesa com o Rei da Glória, porquanto a mesa está servida e vós sois seus convidados para outros povos é as jantas e outros é a hora do almoço, o mata-bicho, o manjar está servido, cada um no seu lugar, no seu tempo, ou então no seu fuso horário. Teremos aqui várias nações, ou então vários povos de várias nações e línguas, etnias. Temos aqui os quimbundos, bacongos, ovimbundos, chocuas, nganguelas. Temos aqui os cunhamas, os mohombi. Graças a Deus. Então, prepare bem o teu coração para receber os manjares que não se come com a boca, mas com o coração. Não se come nem tão pouco mastigando, nem engolindo, mas ouvindo e crendo. Pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Mas muitos ouvem, e ouvem, e ouvem, e nunca nem tenham fé. Tampouco cresceram na fé. E porque se a fé é pelo ouvir, e as pessoas ouvem e não creem. Sabe por quê? Porque a palavra não foi somente feita para ser ouvida, é para ser vivida. Não é somente crer na palavra, é crer e viver. E só crê quem ouviu, e só ouviu a quem foi pregado, e só pregou a quem foi enviado, e só foi enviado aquele que foi aprovado por Deus. Não te enviei eu, disse Deus a Josué. Simplesmente esforça-te e tenhas bom ânimo. Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, o mensageiro do Pai. Deus enviou Elias para restaurar todas as coisas, para converter o coração dos pais aos filhos. E também Deus tem enviado seus servos, os profetas, os ministros da sua palavra, cada um segundo a sua vocação, cada um como caranguejo, cada um no seu buraco, e assim cada um vai fazer como Deus lhe mandou. Mas não se esqueçam que Deus não envia qualquer um. Aquele que ele envia, primeiro o prepara. Deus chama e depois prepara. E quando a pessoa for preparada e passar na prova da preparação, só assim que Deus vai enviá-lo e diz: vai, não te mandei eu, esforça-te e tens bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo. Então a pessoa vai, porque Deus lhe enviou, mas antes o preparou. E ele vai com a palavra, e ele vai pregar. E todos que ouvirem aquela mensagem, e crerem naquela mensagem, e viverem, ou então praticarem aquela palavra, a mensagem que Deus enviou ao seu embaixador ou mensageiro, essa pessoa que
que ouviu e creu e também viveu, vai fazer um casamento com essa palavra. Vai mescalar, vai comer essa palavra. E essa palavra, quando ela for comida, vai fazer bem àquele que a comeu. Porque Deus não envia as pessoas para irem dar maná, mas sim o pão vivo, na dispensação do reino. Ontem enviou para dar maná ao povo, mas hoje ele não envia para dar maná ao povo, porque o maná está fora do reino. E o pão vivo que desce do céu está no reino. E nós não vivemos o tempo do maná. Vivemos o tempo do pão vivo que desceu do céu, porque temos o reino. Então, só o pão vivo que desceu do céu dá vida àquele que a recebe, a come, a crê e a vive. Mas o maná não. E ele disse, vossos pais comeram do maná e todos morreram. Mas Jesus disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem de mim se alimentar não vai morrer. Ok? Não é isso que eu quero falar. Só estou a fazer uma resenha para vos mostrar que é possível, sim. Desta vez vós fostes servidos porque alguém foi preparado por Deus e está-vos pregar o Evangelho. Não somente foi preparado, e também foi enviado. Ok? E esse alguém lhe foi dito, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Vai, fala. Quer ouça, quer deixam de ouvir, simplesmente você deve falar. Aleluia. E nós estamos aqui pregando. Temos a autorização do céu. Temos o respaldo celestial. Temos a credencial do céu. Temos as palavras da vida eterna. Porque aquele que nos enviou, nos mandou pregar a sua palavra. E ele nos aprovou. E nós aprovamos. E agora temos pregado essa palavra diante de muitos ouvidos. Mas nem todos têm dado crédito à nossa pregação. Como está escrito. Mas então, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aquele que der crédito na nossa pregação, ele vai ver o braço do Senhor. Então o braço do Senhor vai se revelar. Mas nem todos têm fé. Nem todos têm dado crédito à nossa pregação. Nem todos têm recebido a nossa palavra. Muitos têm ouvido, mas não têm crido. E outros ainda nem ouviram. E os que ainda não ouviram vão ouvir. E muitos, claro, que não são poucos, têm ouvido e têm crido na nossa pregação. E têm se esforçado a cada dia para viver a doutrina de Cristo na qual temos ensinado. Encontramos uma igreja com as patas no ar. Encontramos um povo como os filhos de Israel, sem pastores, pastores mercenários. Encontramos um povo disperso. Deixai-os, estes aqui são como ovelhas sem pastor, cada um fazendo o que quer, doutrinas que sustentam, ou então que fazem do pecado um animal de estimação, doutrinas que legalizam as abominações, doutrinas que afastam os homens de Deus, doutrinas que se promovem as pessoas, ou então faz as pessoas se tornarem inimigos de Deus, doutrinas que promovem o ego das pessoas, doutrinas, tudo isso. E Deus não está nisso. Deus está na sua palavra. E a sua palavra é verdade. E o homem é santificado pela palavra dele. Como disse Jesus, santifica-os na verdade, pois tua palavra é verdade. E a palavra de Deus só será verdade quando tem o Espírito de Deus. Ok? Agora veja. Eu vejo as pessoas se esforçarem depois que receberam a nossa palavra. E essa mensagem não é para os incrédulos. Essa mensagem é mais para aqueles que já têm dado crédito na nossa pregação e têm vivido. E aqueles, claro, que no futuro também darão crédito e viverão. Mas quem ainda não recebeu essa palavra, então isso não é para ele. Poderá servir para ele amanhã quando ele receber essa palavra. Essa mensagem para os santos. O que fazer para alcançar a perfeição? Como viver para se tornar um homem perfeito? Existe perfeição no reino? Existe. O que é perfeição? É o momento, o período, então a fase, sei lá, o estágio
em que a pessoa vai desenvolver a sua espiritualidade, isto é, saindo do homem carnal para um homem santo. Mas, mesmo depois de se tornar um homem santo, ainda tem, glória a Deus, uma continuidade para se tornar mais santo ainda. Por isso você vai encontrar que na casa de Deus, no tabernáculo, tinha 2 espaços santos, mas o outro era mais santo que o outro. Veja, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Ok? Não que fora do lugar santo não era santo. Aliás, tudo no tabernáculo, tudo na casa dele era santo. Os vasos que eram no átrio eram santos, tudo era santo. Ok? Mas nós dividimos o tabernáculo em 3 partes. Primeira parte, que é o átrio, e hoje no corpo, que é o santuário de Deus também, tem o corpo humano. E a segunda parte, que é o lugar santo, que no homem, esta aqui é a alma humana. E o terceiro lugar, que é o santíssimo lugar, que no corpo humano é o espírito do homem. Viu? Corpo, alma, espírito. E veio, Paulo disse que o Deus de paz vai nos santificar todo o nosso ser. Isto é, no nosso espírito, santíssimo lugar, na nossa alma, santo lugar, e no nosso corpo, tabernáculo, aliás, átrio, fora do santuário. Por que esse lugar não foi chamado de santo, mesmo sendo santo? Por causa da carne. Veja que é uma mensagem, por isso eu disse que é para os filhos de Deus. É muito profunda. É uma mensagem, não é para os que estão a ouvir para se converter. Sim, vai servir para eles amanhã. Então, todos são convidados a ouvir. Agora você veja, se você não beneficiar dela hoje, mas amanhã, se você nascer de novo, você vai entender o que você não está a entender agora. Então, feito isso, o lugar, o tabernáculo foi separado, não foi chamado de santo por causa da carne. É o lugar onde se fazia sacrifícios, os sacrifícios dos animais, ouviu? E é no corpo onde você faz os sacrifícios. Aliás, você viu que Paulo, pela sabedoria que lhe foi dada, que ele disse que o Espírito de Deus, ou então o Senhor, tem selado os nossos corpos. Por que os corpos são selados? E ainda Paulo acrescenta, selados para serem a possessão de Deus na eternidade, no futuro. Quer dizer que os nossos corpos hoje não são morada de Deus. Hoje não. Deus habita dentro do nosso corpo, através do nosso espírito e da nossa alma. Mas no nosso corpo ainda Deus não habita. Por isso os nossos corpos são selados, ocupados, fechados, para que na eternidade possam se tornar morada de Deus também. E por que na eternidade? Porque a carne e o sangue não podem receber Deus. Não podem entrar na eternidade. Por isso, os que forem havidos dignos de alcançar a eternidade serão transformados para receberem outros corpos celestiais. O sangue e a carne serão extirpados. Assim, agora o Espírito poderá se mover também no nosso corpo, não mais físico, mas transformado a corpo espiritual. Por isso agora eles são selados. E também essa é a razão da ressurreição dos mortos, ou a primeira ressurreição. Na verdade, todos os mortos vão ressuscitar. Mas a primeira ressurreição é somente para aqueles que dormem, ou então que morreram com Jesus. E todos que morreram com Jesus, seus corpos foram selados. E assim, quando tocar a última trombeta, ou ante a última trombeta, como disse Paulo, que os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar. Essa é a ordem da ressurreição. Primeiro, Cristo, as premissas da ressurreição. E depois, os que dormiram com Cristo. E depois, dos pecadores, que também vão ressuscitar para serem julgados e condenados. Essa é a terceira ordem. Primeiro, Cristo. Segundo, os filhos de Deus que dormiram.
seus corpos foram selados, vão ressuscitar não mais com corpos físicos, como quando você semeia uma semente, quando ele dá fruto não vai ter o mesmo corpo, vai ter um outro corpo. Assim também quando você ressuscitar, não vai ressuscitar com o mesmo corpo, mas um corpo espiritual, glorificado ou glorioso, para que possa ser também a habitação de Deus. Aleluia, como disse Jesus, fluirão em seus ventres rios de água viva. Ok, não que o Espírito não habita no homem, através sim do Santíssimo Lugar e também do Lugar Santo. Agora, veja só, quando a pessoa nasce de novo, a pessoa não recebe o Espírito Santo na sua alma. Não. Ou então o Espírito de Deus não habita na alma da pessoa. Quando a pessoa nasce de novo, o seu espírito habitará, ou então o Espírito de Deus habitará no seu espírito, que é o homem, o lugar mais profundo do homem, a terceira parte do homem, espírito, alma, corpo. E veja, mas o homem não é espírito, o homem é alma. O espírito foi colocado dentro de ti para vivificar a alma, e a alma o corpo. Estou a falar o teu espírito, não o Espírito Santo. Mas o teu espírito em Adão morreu através do pecado. Quem nasceu em pecado, quem pecar, seu espírito está morto. E seu espírito é que vivifica a alma. Está morto, então a alma muito mais ainda. E se a alma que vivifica o corpo está morto, também o corpo está morto. Entenderam? Mas agora, por isso existe o novo nascimento. E o novo nascimento é que os que morreram em Adão, agora em Cristo Jesus, podem viver nascendo de novo. Porque os nascidos de Adão, todos foram vencidos, derrotados, pecadores, condenados. Mas agora, quem nascer de novo, do segundo Adão, que é Jesus Cristo, então esse Jesus te dá o teu espírito, isto é, acrescenta mais um homem ou um ser, uma porção. Tu já tens um espírito, tu tens uma alma e tu tens um corpo. Então entra lá um outro, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Isto é, o Deus vai entrar dentro de você através do teu espírito. Então significa que a pessoa se tornou filho de Deus. Gratuitamente. Não fez nada. Porque quando você começa a praticar o Evangelho, é para a purificação da tua alma, não do teu espírito. O teu espírito, quando você creu de todo o coração e se arrependeu, e de Jesus vendo que tu fizeste de todo o coração, não é mais uma mentira, um falsificador. Quando você ouviu a palavra da verdade e cresce na palavra de verdade, então o Espírito de Jesus habitará em teu espírito, lá no Santo dos Santos, onde estava a arca. Por isso a arca estava aí, ok? Vai habitar aí, mas a tua alma ainda é carnal. Pela graça de Deus, você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus, você foi salvo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas o mesmo Espírito de Deus que entrou e habitou no teu espírito, começará agora a trabalhar para santificar a tua alma, que é você, o verdadeiro homem. E é a alma que vai no inferno, ok? É a alma, o homem, a pessoa, que a ciência, ou então os psicólogos chamam, os psicólogos, ou então, sei lá, os pedagogos chamam o Homo sapiens, o homem, a alma, ok? Que é a pessoa, onde é por isso na tua alma onde se define, onde se exerce todas as funções motoras, ou então todos os sentidos, emoções e paixões, tudo está lá concentrado. Teu querer, desejos, gostos, prazeres, tudo na alma. A carne que o corpo recebe somente os impulsos que saem na tua alma. Ok? Por isso, uma alma fora do corpo
Uma alma fora do corpo, o homem não está no corpo, então o homem está morto. O homem já não vive, o corpo morre. Ok? Um espírito morto, o homem fisicamente vive, mas espiritualmente está morto. Uma alma morta, também o corpo está morto. Mas uma alma fora do corpo, o corpo não somente está morto, o homem não está aí. Então isso nós vimos como pessoas que estão no estado de coma, pessoas esses que se tornaram tipo vegetais ou como é, essas pessoas como os dementes, suas almas não estão aí. Já falei várias vezes isso, e não muda, não está aí as suas almas, dos dementes, mas a pessoa que sofre depressão, que sofre não sei o quê, a sua alma está lá, é por causa da morte da alma, é por causa desses sofrimentos, angústia, tribulação, perturbação, não sei o quê, doença, tudo. E é o pecado que mata a nossa alma. Agora que você recebeste o Espírito Santo, é a vida de Deus. Agora que você recebeu a vida de Deus no teu espírito, então essa vida vai trabalhar para vivificar tua alma. E esse trabalho é o aperfeiçoamento dos santos. É a perfeição do crente. Estão a entender? E isso não vem de noite para dia. Se a salvação vem de noite para dia, mas a perfeição não vem de noite para dia. Pode ser chamado de perfeição ou então mortificação. Estão a entender? É um processo, é uma caminhada, é uma vida. E a pessoa tem que se sujeitar ao Espírito de Deus, lhe obedecendo, fazendo sua vontade, rejeitando o mal, o pecado. Por isso, o Espírito Santo te dá a palavra, te prepara o caminho e te mostra o caminho para que você possa entrar e andar nele. Te mostra as boas obras para que você possa viver nele. Te mostra, te ensina a orar para que você possa orar. Porque quando você está a cooperar com o Espírito Santo, então o Espírito Santo tem liberdade dentro da tua alma para aperfeiçoar, para santificar, para mortificar você. Mas quando o Espírito Santo encontrar resistência, então aí também o Espírito Santo não tem liberdade de trabalhar em você. E aí aparecem aqueles crentes vagarosos, crentes que Paulo vem dizer, no lugar em que vocês deveriam se tornar-se a mestre, até hoje desejais leite, líquido. Quer dizer, está há muito tempo, mas continua menino. Não porque o Espírito Santo lhe manteve como menino, não. É porque ele não cooperou com o Espírito Santo. Então, é vagaroso. No lugar que devia crescer, ele continua menino. Por isso, mas o Espírito não desiste das pessoas por causa da vagarosidade. Continuará a trabalhar. Continuará a trabalhar. A única coisa que faz com que o Espírito desista das pessoas é o pecado. Não é que quando você pecar, o Espírito desista de você. O Espírito te convence do pecado. Isto é, te leva, te manda para que você se arrependa. E quando você se arrepender, então ele usa agora o sangue para te lavar, para te purificar e continuará a caminhada. Mas o Espírito vai te açoitar, vai usar o açoite, a repreensão, porque se o perdão for perdoado só, sem nenhum castigo, então quem é que vai valorizar a justiça? Quem é que vai temer? Tem que sofrer as consequências do pecado, porque a sua palavra também diz assim, que o salário do pecado é a morte. Por isso, quando as pessoas abrem a porta do pecado, vão colher as consequências do pecado. E o Espírito vai lhes mostrar que estão a sofrer por terem rejeitado, por terem desobedecido, por terem cometido um ato indecoroso, digno de castigo. E eles vão aprender com os açoites
Ainda assim é o amor de Deus, porque assim está escrito: Deus repreende aqueles a quem Ele ama e açoita aos filhos, ok? E porque um dia foi repreendido e foi açoitado quando ele desobedeceu, ele marca, ele cria marcos, ele cria sinais, ele fica mais vigilante, ok? Mais atento, mais vigilante, vai se lembrar de como quando desobedeceu e as consequências. Quando desobedeceu, perdeu o filho, perdeu o emprego, perdeu a gravidez, perdeu não sei quem, ficou doente, sei lá, tantos castigos que existem, que são as consequências do pecado. Os demônios criaram a situação, criaram o carro, destruíram o carro como o meu. Os demônios destruíram o meu carro porque eu voltei no lugar que Deus me mandou para ficar. Deus mandou, fica aqui. Eu fui, mas antes do tempo de Deus, eu desci. E Deus permitiu que um cachorro, um demônio, entrasse no motor do meu carro. E ele destruiu o motor. E toda vez que eu tentei consertar o motor, não dava certo. Até que eu reconheci por que eu estava a sofrer e reparei. Uns reconhecem e não reparam. Há erros que você tem que reparar. Ok? Há uns que não precisam de reparação, é só reconhecer e compensar. Mas há erros, enquanto você não reparar, ainda estás no erro. Então precisa reparar. E eu tinha que reparar a desobediência. E o que eu fiz? Voltei para ir cumprir o mandato, como Jonas. Achas que se Jonas não fosse para Nínive, continuaria, que sairia do castigo? Não. Então, Paulo disse, no livro de Filipenses 3, quando ele achou Jesus Cristo, tudo aquilo que ele considerava como ganho, preferiu perder. 3:7. O que para mim era ganho, reputei como perca por causa de Jesus. E acrescenta Paulo, e na verdade tenho também por perca ou perda todas as coisas. Não somente aquilo que eu considerava como ganho, que era pecado. Todas as coisas, até as lícitas. É incrível. Até as coisas lícitas começou a as considerar como perdas. O que é isso? Coisas lícitas e você... As coisas ilícitas é você largá-las. As coisas lícitas, você começará a considerar elas como perdas quando você deixar de amá-las. O que é ilícito não se pode nem nomear. Temos que tirar. O que não é que é ilícito? O pecado. Temos que tirar o pecado. Mas há coisas que são lícitas, que foram feitas para o homem, como dormir, comer, casamento, sexo, dinheiro, carro, boa casa, roupa, vestir bem, tudo isso aí. As coisas que acompanham a salvação. São bênçãos. Ok, mas se eu amar essas coisas que são lícitas, também é pecado. Então, mesmo eu usando essas coisas que são lícitas, eu deixarei de me deixar levar por elas. Isto é, me apaixonar por elas. Então, Paulo está a dizer, não somente o que antes eu considerava como ganho, que era pecado, também todas as coisas eu considero como perca. Todas as coisas eu considero como perca. Todas, quero as lícitas como ilícitas. As lícitas não as largo, mas não as amo. É sim, não vamos nos privar das coisas lícitas. Porque se você se priva das coisas lícitas, Paulo disse, vai nascer dentro de ti uma raiz da amargura. Isso, o fanatismo religioso que leva as pessoas a se privarem das coisas lícitas. É o fanatismo religioso. Por falta de conhecimento, então as pessoas atropelam a palavra de Deus. Sim. Por isso você vê que as pessoas estão a se matar, porque é para ir jejuar, estão em não sei quem, se metem dentro de casa, se queimam, porque vamos no céu, porque o fim veio, porque abandonam as aldeias, porque enfim, por causa dos erros. Ok? Isso é fanatismo. Mas, mesmo eu vivendo essas coisas porque fazem parte da minha vida,
da vida do homem, mas eu não vou amá-las. E por não amá-las, então eu não vou deixar elas me impedirem fazer a vontade ou o serviço de Deus. E se Deus me pedir que eu as renuncie, eu as renuncio. E essa renúncia, ou temporária, ou permanente. A permanente tem que receber a ordenança do próprio Deus falando contigo. Mas a renúncia uma vez a outra, como o jejuar, você não precisa receber ordem para deixar de comer durante, não sei, um dia ou 2 dias ou algumas horas. Você não precisa dizer ou receber a ordem para você colocar os teus joelhos no chão para orar. É lícito você repousar? Sim. Você não precisa receber a ordem para acordar de madrugada para orar. É lícito dormir toda noite? Sim. Mas a Bíblia diz que temos que sacrificar nosso corpo. Temos que, olha o que Paulo diz, levantai as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos conjuntados. Eu não vou levantar as mãos toda a vida. E não vou ficar de joelho toda a vida. Aí já é o fanatismo religioso. A não que ele me mande. Porque ele, se me mande, ele vai me dar capacidade para fazer isso. As pessoas vão me julgar, vão me chamar de fanático. Olha o homem, vive assim, mas eu estou a obedecer quem me mandou. Ok? É muito forte o que você está a ouvir. Assim mais ou menos, veja só, segundo a graça, um homem como eu, ter cabelo como eu, no tempo da graça, até mesmo na lei, era pecado. Que os homens não poderiam ter cabelo crescido. Somente as mulheres, que também era pecado e é pecado até hoje, que as mulheres não podem cortar cabelo. Devem manter o seu cabelo, porque o cabelo foi lhes dado como um véu. E venham os ignorantes que mal sabem interpretar a Bíblia e dizem, não, então as mulheres já têm véu, não precisa colocar véu quando forem orar ou profetizar. Não, tem o véu natural e permanente, e tem o véu que você tem que colocar na hora em que você vai orar ou profetizar. Não entenderam nada disso. E agora, e no tocante a você, sim, seria pecado se não fosse ela me mandar fazer isso. Então Deus manda pecar? Não, porque há também uma regra, um mandamento em que as pessoas se tornam nazireus de Deus e que porque ele é nazireu, lhe é mandado para não cortar cabelo. E eles disseram, mas esse tempo não existe nazireu. Não existe nazireu para vocês. Para mim, recebi a ordem que tu és nazireu. Ouviu? As pessoas dizem, não, nesse tempo Deus pode mandar fazer o que ele mandou fazer ontem. Por isso não é uma regra comum. Antigamente, não é Deus que mandava para a pessoa se consagrar nazireu. Os que Deus mandava para serem nazireu era para toda a vida. Mas as pessoas voluntariamente se consagravam a sua cabeça para serem nazireus. Ok? Quando Paulo cortou cabelo lá, não sei se qual cidade, por que ele cortou cabelo? Não existe nenhum voto de cortar cabelo. Diz que fez voto. Não existe nenhum voto de cortar cabelo. Mas existia o voto de não cortar cabelo e que depois, quando terminasse o tempo desse voto, que é de Nazireu, então rapava cabelo. Só que nunca entenderam as pessoas. Coitado deles. Tadinha. Quando Paulo foi para Jerusalém e depois os discípulos, os apóstolos chamaram, olha, todos vão saber que você já veio, há muito ano à procura de ti, é muito ódio. Quando eles ouvirem que você chegou, vai haver tumulto na cidade, mas pronto. Vamos minimizar a coisa. Tem alguns irmãos que fizeram voto de Nazireu. Não importa se é uma semana, se é não sei quem, que consagrava a sua cabeça, se é dias, ou meses, ou anos. E agora eles vão terminar o seu voto. Então compra já o material, as coisas, paga os custos. Eles vão rapar o cabelo e vão apresentar, vão terminar o seu voto de Nazireu. E tu também ficas lá. E quando os judeus verem que você também está a fazer segundo as coisas da lei, que tu também faz parte, tá vendo aquele dissimular, continuava sempre a dissimular, como Pedro também. E Paulo também se deixou dissimular. Ele também participou, aquele Paulo que resistiu Pedro. Desta vez deixou, ele já... prova da morte. Sabia que os judeus estavam com as pedras prontas para lhe apedrejar. Por que aqueles mancebos poderiam já terminar para rapar os cabelos que Paulo tinha que... Porque tinham feito um voto. Não é isso que eu queria falar. E agora? Estamos a ver que aqueles irmãos eram cristãos. Mas agora, aquilo que é permanente, o próprio Deus é que te manda. Por isso, eu me mandou, não corta cabelo.
Ouviu? E vem depois, mas você está no tempo da lei, no tempo da lei. Aquele que é o Senhor, que deu a lei, e o Senhor da graça, que é o mesmo, é que me mandou para fazer isso. E agora? Eu vou te ouvir a você ou vou ouvir aquele que me mandou? Bem reprovados. E todo aquele que me julgar, está a julgar quem me mandou. Ouviu você que depois quando entra na live e vem e me diz assim, corta lá esse cabelo. Estás a julgar a Deus que mandou, não corta cabelo. E você vai dizer, tens a certeza que é Deus? E tu tens a certeza se é Deus ou não? Então, se não é Deus que me mandou, então estou perdido. Mas você que me julga, se é Deus que me mandou, estás perdido. Veja só, por isso há necessidade de você manter o silêncio. Quando você não sabe a verdade dos fatos, é melhor se calar, para você não queimar. Deixa que eu me arrebente eu sozinho. Se eu estou no erro, eu sozinho que vou me arrebentar. Mas se é Deus que me mandou e você está a me julgar, coitado de você. Perdido estás. Ok? Fique em silêncio. E o véu se rasgou. E você não vive no tempo da graça? Deverias ir perguntar ao teu Senhor, a quem tu busca, se é Jesus, e lhe perguntar, mas esse homem, por que nesse tempo, o que é que se passa? E não ficar só, a Bíblia diz, a Bíblia diz. No tal Bíblia que você está defendendo, não conhece. A Bíblia diz. Aleluia. Então, eu disse, parece que tentei sair da mensagem, né? Eu disse que existe as coisas lícitas e as ilícitas. Mas no tocante à cruz, ao caminho para o céu, devemos aborrecer tudo. Ao aborrecer permanentemente, que é o pecado, e nunca se deve nomear isso, nem tocar, mas ao aborrecer não amando, ou por pouco tempo renunciando para nos consagrar. Veja só o que Paulo fala. As pessoas os casados, que deveriam se separar, não estarem na cama, quando eles estivessem em um período de oração. E agora, é lícito fazer sexo? É lícito. Mas que se eles se consagrassem um período que iriam orar, não tinham que fazer sexo. O casal, que é crente, não é o ímpio e um crente, não. O casal, eles iriam sacrificar a cama. Não é dormir na cama, sacrificar a cama, ter contato sexual. Porque aquele período eles vão orar. Mas é lícito fazer. Então sacrificaram o quê? O sexo. Que é lícito. Por causa do período de consagração, de santificação, de oração. Depois, mesmo Paulo disse, não fica muito tempo não. Para não serem laçados. Depois voltam a se juntar. Estão a entender? É isso aí que Paulo estava a dizer. Também sofria perca de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofria perda de todas as coisas e considero todas as coisas como esterco para que possa ganhar Cristo. Ouviu? Está a falar um que nasceu de novo. Aqui está a falar, não é um que estava a se esforçar para nascer de novo. Está a falar aqui alguém que já largou o pecado. Está a falar alguém que está a dizer que, apesar que eu estou salvo pela graça de Deus, mas eu preciso me esforçar, preciso caminhar, preciso permanecer, preciso crescer, preciso ser um homem perfeito. E como Paulo perseguiu a perfeição, como Paulo compreendeu esse mistério, que Deus tinha muito mais para dar no homem, que nós temos muito mais para buscar da parte do Senhor do que alguma coisinha. Então, é a alma que está em jogo. E a santificação da alma é muito difícil. A santificação de alma, se tem uma parte de nós que Deus trabalha com muita dificuldade, é a nossa alma. Porque é lugar das emoções, dos sentimentos, é o lugar dos desejos, das vontades. E ela vendida em Adão é incrível. A alma é a carne que você está a encontrar na Bíblia. A vontade própria, a carne, a vontade da carne. É essa alma. São esses sentimentos, sentidos, emoções e prazeres, sei lá, que se manifestam na alma. Essa é a tua vontade, vendida no pecado e que mata o homem.
E o homem tem que receber o Espírito na sua alma para permanecer salvo. Porque se o Espírito Santo não entrar na tua alma, você perde a salvação. Antes de morreres, o Espírito vai te abandonar. Porque se você não receber o Espírito na tua alma, o que acontece? Você, o crente, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Ok? Mas quem recebeu o Espírito de Deus no seu espírito, quando ele cair, ele chora, ele reconhece, ele não oculta as suas motivações, não esconde os seus pecados e assim é perdoado. Não é esses que estão a esconder os seus pecados, pensam que estão salvos. Quem está a esconder os seus pecados, porque esse não tem o Espírito do Senhor, porque se tivesse o Espírito do Senhor iria te convencer do pecado. E tem várias maneiras como Jesus, através do seu Espírito, convence o pecado. Se você não confessar voluntariamente, ele te envergonha, ele te faz a exposição, te expõe para o teu bem, porque você está a esconder. Não é isso? Davi, ele que confessou o pecado? Não, foi exposto. É muito forte, né? Porque ele tinha o Espírito do Senhor. Naquele tempo, as pessoas não recebiam o Espírito, mas os reis e o sumo sacerdote recebiam o Espírito do Senhor, aqueles que amavam a Deus, claro, que eram ungidos por Deus. Davi tinha o Espírito do Senhor. Escondeu por causa do pululo, por amar o reino. Tinha vergonha de perder, medo e vergonha. Então veio um profeta e expôs o seu pecado. Foi ajudado por Deus. Não foi envergonhado somente pelo belo prazer de ser envergonhado. Foi envergonhado para o seu bem. Sim. E agora passou vergonha, mas porém escapou. E não lutou com o profeta. E não continuou a dizer mentira, mentira, mentira. Reconheceu sim, pequei contra Deus. E o profeta disse que o próprio Deus, falando na boca do profeta, também não vais morrer, porque o Senhor traspassou o seu pecado. Por que o pecado foi traspassado? Porque reconheceu, creu e confessou. Ah, sim, se arrependeu. Pequei contra o Senhor. Mas não foi assim com Saul. Saul continuou defendendo os seus interesses, duvidando, querendo até lutar com Deus. E perdeu Deus. E quando se perde Deus, se perde a salvação. Se eles para o inferno, você vai encontrar Saul. Se eles para o céu, vai encontrar Davi. Ah, Pedro disse que Davi está entre nós. Seu corpo, claro, não ressuscitou ainda. Só um ressuscitou, Jesus de Nazaré. Deus. E o mesmo que subiu no céu. E também que desceu do céu. Chame esses ministros corruptos para virem aprender aqui. Esses nécios não sabem nada da palavra. Pá. Isso é uma vergonha muito grande. Já estou a ficar irado. Como o juízo de Deus na terra, já estou a ficar irado. Tem que matar esses pecadores todos. Porque são o mal maior. As ovelhas de matança são maltratadas por eles. Então os pastores maus têm que ser mortos. Porque a alma do Senhor está enfadada deles. E eles também estão enfastiados pelo Senhor. E por isso, como disse Zacarias, matei 3 pastores, pois a minha alma ficou enfadada deles. Pastores infiéis, inúteis. Aleluia. Vocês não têm medo de pregar o evangelho que vocês não amam? Vocês não têm medo de falar de um Jesus que vocês não conhecem? Vocês não têm medo de apacentar o rebanho na qual Jesus deu a sua vida para matar como mercenários? Vocês não têm medo? Por isso vocês estão mal. Por isso estão a apanhar AVCs no altar, estão a morrer nos altares. Sim. Vocês viram aquele americano? Ficou doente, apanhou AVC no altar. Aquele juízo de Deus. Já era. Deus lhe envergonhou. Não é vergonha para o arrependimento. Aquela é vergonha para a condenação. Essa enfermidade não é para a morte. Aquela é enfermidade para a morte. Porquanto eles são obstinados de coração, nunca vão reconhecer que pregaram mentira. E quando eles fingiram reconhecer que pregaram mentira, é uma outra mentira que eles inventaram para enganar o povo. Como a mentira do Tubi Ben-Hinn. Digo amém. Brincadeiras. Vocês angolanos, vocês pregam o evangelho, vocês conhecem o evangelho?
Rosário Neto, você conhece a Deus? Ismael, tu conheces a Deus? Oh, vós os pentecostais, vocês não conhecem a Deus? Pô. Por isso a espada já caiu sobre vocês. Não vai, já caiu sobre vocês. Vocês da Universal, vocês conhecem a Deus? Valdemiro Santiago, você conhece a Deus? Você não conhece a Deus. Quando é que Deus te enviou para você pregar o Evangelho? Para enganar o povo. Por isso, os vossos negócios estão a falir. E as vossas vidas também vão ser cefadas. Porque o grande avivamento é um problema para vocês. Toda vez que se manifesta o grande avivamento e nunca se manifestou, é a primeira vez, estou a falar o grande. Ah, está querendo dizer que nunca houve? Estou a falar do grande avivamento. Esse é o primeiro. Já houve outro avivamento. E o outro avivamento veio sem juízo. Esse aqui é com juízos de Deus. Poderoso Deus, como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira. O machado está posto à raiz das árvores. Apanhai mais raposinhas. Ouvis? Então é preciso cooperar com o Espírito Santo para seguir a perfeição. No versículo 12, o mesmo Paulo disse assim: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas que prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, parece que Paulo estava a se contrariar. Todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa ou outra maneira, também Deus vos revelará. Naquilo que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E sede meus imitadores também, irmãos, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Pois que, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição ou a condenação. Deus é a barriga, a glória é para a confusão deles, pois só pensam nas coisas da terra. São esses que eu acabei de falar aqui, os pregadores corruptos. Glória para a confusão deles. Deus, o ventre. O fim deles é a perdição. Só pensam nas coisas da terra. Então, mas Paulo se contrariou? Não que eu teria já alcançado, mas uma coisa eu sei, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Uma coisa eu sei, esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Estava a falar o quê? Que não que eu já terei alcançado a perfeição, mas uma coisa eu sei, o que ficou, ficou. Estou a perseguir, estou a prosseguir para alcançar esta perfeição. Agora diga assim, todos nós que já somos perfeitos, sintamos isso. Então como é que é? Ele disse que ainda não teria sido perfeito, agora está dizendo que nós sim, há a perfeição nele, e a perfeição é você buscar alcançar isso nele. Ouviu? O Espírito do Senhor vos guiará em toda a verdade. A perfeição se ainda mortificar a sua vontade, a sua carne.
à perfeição sem estar cheio do Espírito Santo ainda. Porquanto o Espírito está a te guiar, a te ajudar nas tuas fraquezas. Aleluia, amém. Então, vamos ver aí. Vocês conhecem essas duas caras aí? Aleluia. Tu não sabe o que? É. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Tamo junto. Tchau. Aleluia. Vocês conhecem? Quem são esses aí? Gaspar. Essas duas meninas são quem? Ok? Glórias a Jesus Cristo. É isso aqui. Não, ninguém lhes reconheceu. Não apareceram bem, né? Arlete, nada. Sim. Ele disse que não porque eu teria já alcançado a perfeição, mas eu sei que estou a perseguir ou prosseguir para a perfeição. E enquanto eu prossigo, eu me esqueço tudo que passou para trás. O que ficou, ficou. O que é que ficou para trás? É o pecado. São as coisas que ele já considerava como estéril. Agora estava aí para o alvo. Jesus Cristo, aleluia, para alcançar a perfeição. Isto é, a mortificação, santificação, perfeição, o aperfeiçoamento. É isso. Mas agora, todos nós que já somos perfeitos, devemos sentir isso. Sim, somos perfeitos desde o dia que fomos perdoados. Somos perfeitos desde o dia que nascemos de novo, porque os nossos pecados foram lavados, as nossas culpas foram traspassadas e nos tornamos perfeitos nele, gratuitamente. Sim, mas agora tem um caminho para aperfeiçoamento, para a perfeição, para a mortificação. Não que você vai alcançar a medida do varão perfeito. Esquece isso. É isso que eu falei a uma irmã hoje. São dois que alcançaram essa dimensão. Só dois. Paulo desejou. Não é pecado desejar. Até que todos chegamos à medida do varão perfeito e à estatura completa de Cristo. Paulo desejou. Sabe o que significa alcançar a estatura completa de Cristo? Eles nem sabem disso. Coitado deles. A estatura de Cristo é a dimensão espiritual que Cristo alcançou. Paulo era mesmo atrevido. Atrevimento santo. Sim, desejou alcançar a dimensão de Cristo. Desejou chegar aonde Jesus chegou. Desejou alcançar a medida do varão perfeito. E é bom. E por isso trabalhou muito, correu muito. Não chegou lá, mas fez a sua parte. É assim. Stacy confirmou. Domingo às 7. Ok? E a mamãe Soninha, Luciane, Dona Luciane. É assim. Isso não vem de noite para dia. Eu já disse que a alma é o lugar das emoções, é o lugar da carne, do pecado. Incrível em Adão, claro. E a alma é mal criada, indisciplinada. É preciso muito trabalho. Por isso o Espírito Santo é paciente para esperar, para trabalhar pacificamente, pacientemente, porque senão ninguém entraria no céu. Ninguém. A não que nasceu de novo, como o homem lá da cruz, e Deus te tira da cena. Aí tudo bem. Mas viver no mundo cercado de bestas feras seria impossível. Por isso, o Espírito do Senhor veio para ajudar as fraquezas dos humanos. O Espírito do Senhor desceu e entrou na vida das pessoas para poder santificar vocês, para mortificar a vossa vontade. E assim,
cooperando com Ele, como dizia Paulo, cooperando com Ele quem? O Espírito Santo. Então alcançamos o aperfeiçoamento dos santos, a mortificação das nossas vontades, da nossa carne, da nossa alma. E é um processo. Por isso, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você recebe é a cruz. Porque entraste no caminho. Por que esse caminho? O caminho do aperfeiçoamento, o caminho da mortificação, o caminho da santificação. Por isso a cruz é o altar para a mortificação. Assim como os animais eram mortos no altar, agora você não serás levado no altar, é na cruz, como Jesus foi levado na cruz. Por que Jesus não morreu no altar? Porque não somente era homem, e porque também era um animal imundo. O animal imundo não subia no altar. Como assim Jesus? Sim, Jesus se fez imundo pelas nossas imundícias, e todo o sacrifício que é para a expiação do pecado não subia no altar, era sacrificado fora do altar e fora da cidade. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ouviu? Levamos-no fora da cidade, levando o seu vitupério. E os judeus não entenderam nada porque que lhe levaram fora da cidade. Porventura, os criminosos não eram mortos dentro da cidade? Não me fala ainda. As prostitutas não eram apedrejadas dentro da cidade? Por que eles foram lhe crucificar fora da cidade? Porque só os malditos é que eram crucificados. Há outras mortes. Por isso, quem morresse como crucificado era um maldito, como está escrito na lei. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Mas as outras condenações eram por outras formas de morte. Só os malditos é que eram crucificados. E os crucificados tinham que ser crucificados fora da cidade. Assim também o animal da expiação dos pecados era morto fora da cidade. Oh, assim como também, aleluia, o bode expiatório foi levado fora da cidade e para o deserto, para caminhar, para se encontrar com com o diabo Satanás, para a luta com Satã. Os israelitas chamaram-lhe outro nome, ou na língua hebraica, mas é o diabo, Azazel. Estão a entender? Aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo e me seguir. E a cada dia você deve matar a tua vontade. E não pense que é hoje que você vai alcançar isso. Mas hoje tens que fazer uma parte. E amanhã também. E continuar nisso. Podes viver 100 anos a buscar, a seguir o Senhor Jesus. Ainda continuarás a buscar aperfeiçoamento. Eu disse só 2 alcançaram essa estatura. Os outros nele. Até o fim da morte. Amém. Ou da vida. Como diz aí o Padre. E na hora da nossa morte. Amém. Essa é a exortação que eu trouxe a vocês. Mas ficar parado, preguiçosos, negligentes e não cooperar com o Espírito Santo para se tornar um homem santo, perfeito, para buscar a perfeição, o aperfeiçoamento, a mortificação, é um erro grave. Aliás, esses são chamados os crentes carnais que, se um dia nasceram de novo, vão perder o novo nascimento. E aqueles que um dia experimentaram o Espírito do Senhor e voltaram a perder a presença de Deus, é impossível que eles recuperem outra vez. É impossível. Para estes, voltaram a traspassar a Jesus Cristo e profanar o sangue, fazendo agravo ao Espírito de Deus. Pois eles teriam experimentado as virtudes do século vindouro. Por isso Paulo disse, quem está de pé deve se cuidar para não cair. E tem que ter muito cuidado pela ansiedade da santificação. É um demônio da ansiedade. E eles gostam de enganar os meninos. E pensa que vais acabar com o diabo hoje. Vais se tornar um homem perfeito hoje. Sim. E assim queremos fazer loucuras para alcançarmos já. Não faça isso. É a cada dia.
Ok? É bom ter sede de Deus, mas é bom também ter o equilíbrio em tudo. É bom ser zeloso, mas é bom também ser inteligente, com sabedoria, zelo com prudência. Por isso Jesus Cristo disse para ser prudentes como as serpentes e humildes como as pombas. Prudência. Zelo sim, mas com entendimento. Porque quando nós temos zelo e não temos o entendimento, nós vamos atropelar a palavra de Deus pelo nosso zelo. E aí cometemos erros, e gravíssimos, que vão beliscar a nossa comunhão com Deus. Ou então vai entristecer o Espírito do Senhor, apagando o fogo que é em nós. Temos que ter zelo com entendimento. Avaliando os custos. A caminhada é longa. Aleluia! Não seja vagaroso no cuidado. Mas também não te esqueças. Se não deve ser vagaroso, precisa de equilíbrio também. Do fervor. Para não ser fanatismo. Para não ser tolice. Ok? E não usa do equilíbrio e do zelo com entendimento para seres um carnal, para sustentares o pecado. E muitos têm sido assim. Não, tem que ser equilibrado. O pecado não deve ser nomeado entre vocês. Não há equilíbrio no pecado. Não há zelo com entendimento no pecado. Tudo que é pecado deve ser extirpado. E com urgência. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Para sair do caminho do erro, eu não devo usar o equilíbrio. Não! Vou deixando um cigarro por dia. Não posso deixar também de uma vez só. A Bíblia diz que temos que ser equilibrado. Não vou usar o texto mal interpretado. Não seja justo demais para dar lugar ao pecado. Não vou usar da palavra de Deus para viver o pecado como esse aqui. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Não, não há justo, então posso ser injusto. Não. É má interpretação. Aleluia. É muito forte, né? Sede fervoroso no espírito e não vagaroso no cuidado, ao servir ao Senhor e também ao fazer a vontade do Senhor. Esta aqui é a palavra que eu trouxe para vocês. Foste bem exortados. Sigam a perfeição. A perfeição é uma estrada, é um caminho que Paulo disse que prosseguia nesse caminho. Esquecendo das coisas, das meninices, das coisas do pecado, do passado, das meninices, dos erros que você cometeu, para não ficar toda hora aí a chorar pelo leite que um dia se derramou. Não, mas a minha vida, Esquece isso, passou, passou. Olha para o alvo. Prossiga o caminho da perfeição. Cometeste erro, ficou para trás. Já colheste, avance. Não, e eu vejo também pessoas com... Mas pronto, outro dia falaremos disso. Amém? Se Deus quiser, voltaremos a falar deste assunto. Alguém está doente entre vocês? Está a escoiar, né? Alguém disse, ai, fala, não para. Sabe o que aquele Paulo falou aqui? Naquilo que vocês já têm alcançado, vivam isso. Naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Não somente andemos segundo essa regra, naquilo que nós já chegamos, também sintamos o mesmo. Por isso não vais receber todo o ensinamento no seu dia.
Não vais poder que quiseres alcançar a perfeição num propósito. Não vou fazer esse propósito para ser revestido do poder. Não vou fazer, quando eu fazer isso, não eu vou semear essa semente para ficar rico. Esquece isso. É o engano da religião. O cristianismo é uma caminhada. Por isso nós não somos como uma locomotiva parada, mas sim em andamento. Basta cada dia com seu mal. E a cada dia eu tenho que marchar com Jesus, seguindo os seus passos. Aleluia. O que passou, passou. Se o que passou é ruim, eu vou trabalhar para que o amanhã não seja ruim. Se mais ou menos eu traspassei ontem, não vou repetir o traspasso de ontem. Vou fazer tudo para que amanhã eu não cometa os erros que eu cometi ontem. Para não ser um que está sempre a repetir, cometer os mesmos erros. Não anda a ver as pessoas a virem aqui confessar os mesmos pecados. Parece que é na igreja católica. Não, voltei não sei quem. Ah, é porque não sei o que. Porque você quer. Você quer lá se livrar do pecado? Há pecado que é sustentado. Assim como a fé é alimentada, também o pecado é alimentado. Entenderam? Se ouvir e ouvir a palavra alimenta a fé, e a prática da palavra sustenta a fé, fortalece a fé, faz crescer a fé, também o pecado tem uma fonte. Você quer se libertar da masturbação e você está sempre a ver conteúdos pornográficos. Vai se livrar disso como? Hã? Não é possível. O pecado não é somente a masturbação. Ver esse conteúdo também é pecado. Mas esse pecado de ver é que vai depois gerar outro pecado. Por isso o pecado disse alimentado. Tem uma fonte que alimenta. Veja só, por exemplo, a mensagem que se prega na Igreja Universal. Essa mensagem alimenta a ansiedade pelas riquezas. E quem tem ansiedade pelas riquezas recebe também a cobiça delas. E quem tem a cobiça também se torna um concupiscente. Que na verdade a concupiscência e a cobiça é a mesma coisa. Ouviu? Se torna concupiscente. Cobiçoso de vanglória, de riquezas. E também nasce o amor por elas, que é a idolatria. E também a avareza. Porque você está sempre a ouvir do dinheiro. Está sempre, Deus vai te dar dinheiro. Então você se torna ganancioso, amante do dinheiro, cobiçoso de dinheiro. Ok? Você quer se largar do pecado. Vê em tua volta o que alimenta o pecado. O que você não removeu e que faz com que você não consiga largar o pecado. Se as amizades, é as amizades que você deve remover. Por isso Jesus disse, se a tua mão está a te escandalizar, é melhor cortá-la do que você te levar para o inferno. Estão a entender? Para não vir toda hora, não, pequei. Pecaste por quê? Porque você só sabe dizer pequei. Não sabes tomar atitude. Só sabes confessar. E não sabes se arrepender. Tu só sabes, és perito em confissão, mas não és perito, não tens a perícia em arrependimento. E quando o fazes, é de boca para fora. Ok? Estão a entender?
Ah? Então, vivam o que vocês ouviram. Pratiquem a prática da palavra de Deus é que gera o aperfeiçoamento, a mortificação, a santificação, o crescimento espiritual. Ok? Não é o ouvir a palavra de Deus, é o viver a palavra. Vivam, esforcem-se. Esforçai-vos. E Ele vai vos fortalecer. Veja só, por exemplo, eu estava a falar com alguém a respeito dessa matéria. Eu disse, vocês precisam se esforçar todos os dias, porque vocês não têm alcançado a perfeição como uma medida. Só Jesus. Sabe, em Jesus, se vocês não sabiam, de tão santo que ele era, não precisava se esforçar para ser santo. Ouviu? E não pense que no princípio era assim. No princípio teve que se esforçar. Quando alcançou aquela medida, acabou. Estão entendendo? Mas vocês até o dia da vossa morte vão se esforçar para não pecarem contra o Senhor. Por isso Jesus disse, vigiai e também orai. Sempre. Para vocês estarem de pé. Esse vigiar é praticar a palavra. Deixa de vigiar, tornas frio. Deixa de orar, não, deixa de vigiar, tornas ímpio. Deixas de orar, tornas frio. Tornou frio, depois tornas pecador. Orando, jejuando, confiando e confessar. Não adianta orar sem vigiar, porque alguém que vive em pecado está a orar é espírito quebrantado, sacrifícios tolos, a não que oração do arrependimento. Está a orar buscando arrependimento. Agora está a orar para buscar bênção, fortalecimento. Estou a ver um povo que não nasceu de novo, estão a orar para serem revestidos do poder, para serem usados por Deus, estão a buscar dons, querem bênçãos, principalmente as espirituais. Que isso? Agora, as da terra, até os ímpios podem receber isso. É normal. Aliás, Jesus já mostrou isso. Que são migalhas, pô. O homem não nasceu de novo, quer ser usado por Deus. Quer dons, quer crescer. Tem esse processo que eu estou falando. Tem onde é que é? Um ponto de partida. E o ponto de partida é o novo nascimento. Conversão. Para depois, agora, prosseguires a marcha. Se ainda nem entrou no caminho, você quer marchar. Fora do caminho. Não faça isso. Depois, esforço em vão. Tempo em vão. E isso leva aos homens, ou então os homens terminam o quê? Na frustração. Isso que Paulo disse. Outro evangelho, vocês vão se frustrar. Vão sofrer. Aleluia. Amém.
minha experiência própria. Eu busquei a perfeição, o aperfeiçoamento dos santos. Eu busquei a mortificação. Uma estrada, eu corri mais de 27 anos nessa estrada para me santificar, para buscar a mortificação. E hoje eu posso dizer, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, pois Cristo vive em mim. Ok? Não é de boca para fora. E a vida que me resta na carne, a vivo pela fé do Filho do Homem, que morreu por mim. Mas eu tive que entrar na estrada para buscar o aperfeiçoamento dos santos. Alguém já tem isso aí? Já pediu alguém? Quem que está na tuga? Não, não conheço. Feito isso, eu tive que correr com limitações, ou então com equilíbrio. Tive que ser zeloso, mas com entendimento. E no lugar que não houve entendimento, estraguei tudo. E aprendi com os erros na caminhada. Aprendi. E reparei os meus erros. Porque Ele usa também os erros para nos instruir. Eu também era como muitos de vocês. Eu queria acabar com os demônios já na terra. O que faltava é forçar as pessoas para lhes expulsar o demônio na rua. O que faltava, eu estou a te ver, já estou a orar para ti. Isso que faz parte da meninice. Por isso fiz loucuras, porque eu queria já ver Deus. Eu busquei Deus, inclusive para ser visitado. Busquei para ser visitado por Deus. Chorei para receber visitação. Fui nas matas, visita-me. Porque aquela mistura dos falsos testemunhos que vinham lá do Brasil, falsas experiências, porque eu vi o anjo, não sei o que, isso influenciava a minha caminhada. Eu também queria ver anjo, queria ver o rosto de Jesus. Visita-me, chorei, queria desavivamento, queria operar milagres, queria libertar os cativos, queria curar os enfermos, queria fazer tudo que é de bom, claro. E busquei, fiz loucuras. Orei como nunca alguém orou. Jejuei como nunca alguém jejuou. Uma vida inteira. A ansiedade me afligia. A sede de Deus me consumia. E aprendi com as minhas meninices. Ele me instruiu. E hoje já não sou mais um menino que anda onde ele quer ir. Mas eu sou um velho que é cingido por outro e é levado até onde eu não quero ir. Porque eu cresci. Muitos vão duvidar, dizer assim, esse homem fala à toa. Eu alcancei a medida do varão perfeito. Nos explica lá o que acontece quando alguém alcança essa medida. Não precisa se esforçar para agradar a Deus. Eu posso olhar uma mulher nua, não vou lhe ver. Como você olhar para alguém e não veres? Isso é coisa fora de séria, né? Mas não era assim. Antes me aparecia uma mulher nua, eu sofri muita tentação. Estou a andar para ir para as matas, para os desertos, para ir orar. As mulheres tiravam roupa à minha frente. Sabe aquilo que da mulher se mudar e tal, não sei o quê? Só para mostrar que aquilo é um choque muito grande.
Tinha que se esforçar. Ou então na televisão, você está assistindo televisão, aparece uma mulher mal vestida. Tem que se esforçar para fugir daquele ambiente, não somente com os teus olhos e com a tua mente. Fui assim. E me esforcei. E o cristianismo vamos se esforçar. Hoje eu vejo o pecado, aquele que faz sofrer a alma da pessoa, ou o coração. Você sabe o que estou falando. E não vi. Eu vi, mas não vi. E eu me pergunto, meu Deus, que face é esse que eu estou a passar? Estou a ver? Não estou a ver. Não, explica lá isso, ver e não está a ver. Não sinto nada. Pronto. Antes sentia e me esforçava para não pecar contra o Senhor. Hoje já não sinto. Até que ele veio me revelar que fase era essa. A medida do varão perfeito. E não veio de noite para dia, não. Corri a estrada. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Ninguém vai chegar a esse nível. Ninguém entre vocês. Vocês devem se esforçar até o dia da vossa. Se aparecer alguém dizer que eu alcancei isso, ele é mentiroso. Vai ver os dementes, os deprimidos, vão dizer que eu também já estou só assim. Vão dizer assim. Os orgulhosos, emocionados, sei lá como é que chamaremos, carnais, a chamada orgulho de santidade. Sabe o que é orgulho de santidade? Ele não é santo, mas assume que ele é santo. Ele arranjou sua maneira de santidade. Ele acha que ele é santo. E assim vai julgando os outros. Estou a falar o ímpio julgando outros ímpios. Não um justo repreendendo os ímpios. Ok? Como a corça suspira pelas águas. Ontem eu me esforçava. Nunca neguei isso. Está amarrado. Estás amarrado, diabo. Não é somente vendo. Também me esforçava para não pensar. Ou para não aceitar os pensamentos malignos que Satanás colocava na minha mente. É um esforço que o homem faz na terra para manter a salvação, a santidade, para não pecar contra Deus. Por isso Davi dizia assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que se guarda a palavra? É isso. É se esforçar a fazer a vontade de Deus para não fazer a vontade do diabo ou do mundo. Nunca entendeu o que é guardar a palavra, não é? É um esforço. Para vocês, viverão assim até o dia do último fôlego. Agora, é verdade. Quanto mais vocês crescerem, mais vocês encontram a facilidade, a viabilidade de viver o Evangelho, mais o esforço até a morte. Até a morte. Eu já não preciso me esforçar para agradar a Deus. Nem tampouco para fugir do pecado. Eles vão dizer: olha o homem que está falando. Ai, se você pudesse sentir o que eu sinto. E sabe o que é que Deus me fez para eu... Cada fase que eu entrei, Ele me levou a uma prova. Sempre foi assim, até do poder. Quando Ele quis me entregar as folhas da árvore da vida, me mandou largar a cidade para ir na mata. Vai na mata e não me falou, não pense que me falou, vou te dar o poder. Não. Retira-te. E eu me retirei. E eu fui sofrer.
as vicissitudes do deserto e fui surpreendido depois. Aqui estão as folhas da árvore da vida que servem para curar os enfermos e que também servirão no futuro para a saúde das nações. E se no futuro serão folhas de árvore literariamente falando, hoje é a unção da cura. E eu recebi. Por isso, as pessoas estão espantadas. Por que esse homem, alguém disse assim? Estava a escuiar, né? Alguém disse assim. Nem mesmo Jesus fez isso. Receba, receba. As pessoas estão a receber. Não, eu também respondi. Quando você não conheces a palavra de Deus, não fala à toa. Que nem mesmo Jesus. Quem é que disse que Jesus não fez isso? Se Jesus... Há pessoas que eram curadas que ele nem sequer falava a palavra. Se as pessoas lhe tocavam, ele não abria a boca. Eu estou a falar, receba. Está escandalizado? A Bíblia diz que a virtude de curar estava sobre ele. E todos que lhe tocavam eram curados. Ou então a palavra que ele mandou. Manda só uma palavra. Vai, teu filho está curado. Vai, tua filha está liberta. Mas como as pessoas não entendem, querem discutir no campo que eles não entendem. Por isso, quem é médico deve discutir na medicina. O médico não pode discutir no direito. Esquece isso. Quem domina aquela área é o juiz, sei lá, procurador, advogado, os que têm o direito, ou que fizeram direito. O médico discute mesmo na medicina. Antônio Paulo discute mesmo na medicina, é? O jornalista discute. Então, as pessoas que nem a letra conhecem, nem vale a pena discutirem a palavra. Porque vai começar a falar à toa. Como lá na Iurde. A Bíblia diz e não acrescenta o que a Bíblia diz. O pastor diz, está escrito e termina só aí. E vai falar o que não está escrito. Isso é ser mentiroso. Falar o que não está escrito. Isso é falta de conhecimento. É como o homem que não tem dentes, mas gosta de comer milho. Não tem dente, nem deseja comer, nem experimenta. Põe o milho na boca por causa da fome, da saudade. Ai, quando eu tinha dente. Esquece isso. Já vais começar a engolir o que é os milhos. E vão destruir o teu estômago. E não é milho fresco. Aquele milho seco. Massamacanga. Como é que se diz? Matabicho jingube. Almoço massamacangue. És que mundo que cantas. Milho rijo. Torrado. Não tem dentes, não experimenta. Toma papa. Estão a entender? A mortificação. Se o animal não morrer, esquece o fogo, tampouco a glória. Sem fogo, não há glória. E sem sacrifício, não há fogo. E sem altar, não há sacrifício. Altar, sacrifício, fogo, fumaça. Tá a entender? Mas qual é o animal que sobe no altar? E em que altar esse animal deve subir? Altar reparado, ou então santo, e animal também puro. Então o fogo também é puro, e a fumaça é pura. Porque um altar quebrado, ainda que coloque lá um animal puro, vai subir lá fogo estranho. Altar puro, animal puro, sem defeito, e o fogo não é de baixo, é de cima. E a fumaça vai encher a casa toda. Aleluia! Ouvistes, ó povo da terra?
E eu gostaria que ele me falasse, vai no monte, eu vou te dar lá o poder. Ah, porque é o que eu chorei durante esses anos. Eu quando olhava na Universal, aquelas orações que não resultavam em nada, o povo continuava doente. Isso me consumia. Eu não sou as Marias que vão com as outras. Está a dizer que está a acontecer e não está. Está a dizer que está a acontecer. Não. Eu dizia comigo, não está a acontecer. Estamos a mentir o povo. Ainda bem que nunca fui pastor. Também me enganava. Ok? Isto era uma paixão muito grande que me consumia. Receber o poder para curar os enfermos. Para expulsar demônios. E busquei isso ardentemente. Como Isaac buscou ardentemente pela concessão da sua esposa. Eu também fiz isso. Eu dizia, assim como Isaac buscou até que a sua mulher concebeu, eu também vou buscar e vou receber o poder. Custe o que custar. Fervorosamente, ardentemente, persistentemente. Já imaginou se ele me falasse, agora suba ao monte, eu vou te dar o poder lá. Seria, como se diz que é, como se fosse um caminho já andado, de saber o que eu ia receber lá. Eu sabia que toda obediência, todo serviço não é em vão a Deus. Mas tem vezes que Deus te dá uma orientação específica. Faça isso e vou fazer isso. E raramente faz isso. O método geral, faça isso. Quando terminar, depois ele faz. E ele me deu as folhas da árvore da vida. E eu estava naquela igreja antiga, onde está o Panzo, na estalagem. Sei lá se é domingo de manhã ou no meio da semana, eu vim anunciar isso. O Senhor me entregou as folhas da árvore da vida. E eu expliquei o que serviam, o que significava, aliás. Eu disse, agora os doentes serão curados. Passou, não sei, 2 ou 3 meses, ou 1 mês, não mudou nada. Mas eu acreditei que o que aconteceu no espírito aconteceu no físico. É questão de dias. Acreditei, não duvidei da promessa de Deus por incredulidade. E fui fortificado na fé, dando glória a Deus. E tive por fiel aquele que me falou comigo no monte. Ouviu? E Deus de surpresa me surpreendeu. É só tocar, é só tocar. E eu gritava, são as folhas da árvore da vida. Chame os doentes. E onde tem poder, o povo se junta. Assim como onde tem riquezas, as bocas se multiplicam. Também onde tem sabedoria, o povo se junta. Também onde tem poder, os doentes vêm. Pois Jesus disse assim, os doentes procuram médico, e não o médico procura os doentes. Se juntaram, se chamavam, venha, tem um pastor aí, ele te ora, você fica mesmo curando. Não, esses são todos mentirosos. Eu estava a contá-la, eu não sei quem, eu não... Não, mas é verdade, não, vou falar, é verdade. Olha, o meu filho estava com febre, só lhe tocou as febres. Olha, o meu filho não sei o quê, olha, não sei... Antes de coronavírus, já não tinha espaço. O diabo disse que não é o diabo. Segundo selo se abriu. A praga do segundo selo. A praga bateu antes do selo se abrir. Isso é muito forte, né? Tudo fechou. E eu falei comigo, meu Deus, agora que eu recebi poder, tudo fechou mais. Não. E eu falei, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem problema não. Sabe o que aconteceu? Igreja fechada, poder não fechou. Aqui mesmo. Põe a mão no coração. Você que está doente. WhatsApp. As pessoas esperavam
Eu criei mais de 12 grupos em não sei quantos meses. Em todas as nações. Eu mandava um áudio. As pessoas eram curadas. Coronavírus. Eu estraguei a cara do coronavírus. Coronavírus, naquele período, aliás, essa igreja nasceu, ou então, nasceu não, apareceu, se multiplicou, cresceu, com as igrejas fechadas. Quando se abriu, não tinha espaço nem para 2 cultos. Tinha que fazer 3. E era já urgente. Como diz aí o rapaz, o tempo urge. Pois o tempo dava já também o quê? O ar da sua graça. Esse é um rapaz da rádio. O tempo dava o ar da sua graça. Por quanto o tempo urgia, era necessário mudarmos. Fomos no que fica. Mas viram? Agora, para alcançar a medida do varão perfeito, levou-me a me esconder. Esconda-te! E ele me disse, vais fazer uma coisa que nunca fizeste na tua vida. E eu falei, como assim? Jejum? Estou a fazer o que eu nunca tinha feito na minha vida. E é permanente. O que é isso? Esconde-te. Vais fazer um sacrifício que nunca fizeste na tua vida, no tocante ao esconderijo do Altíssimo. Pois eu já estive em 1 ano e 4 meses dentro de uma casa, só a orar e a jejuar. E depois vocês vêm para virem competir a patente com Elias. Sabe onde Elias está a sair? 1 ano e 4 meses, só a orar e jejuar. Agora tinha que fazer muito mais do que aquele período. E já fiz 3. E depois que completei os 3, matei o demônio de 80 anos. Ok? Quando o demônio de 80 anos foi ferido, eu recebi uma graduação. Medida do varão perfeito. Já era. E ainda falta mais 4 dias. Depois de 4 dias, eu vou buscar um prêmio. Quem sabe? Depois de 4 dias, 3 mais 4, no esconderijo, eu vou buscar um prêmio. Não sei se você tem nome para dar esse prêmio aí. Você já tem uma mortificação. E esse prêmio então, mas eu quero. Vou alcançar um estágio que vocês não conhecem. Termino aí. Desconhecido diante de muitos, talvez os que já ouviram da minha boca. É assim que se busca. O equilíbrio esteve lá, o entendimento esteve no zelo. E quando não houve, fui corrigido. Muitas das vezes, correção com dores. Aprendi com dores e avancei. Ó terra, eu vou te colocar com as patas no ar, ó terra. Um só homem vai colocar a terra toda, os 8 bilhões, menos 2 naquela altura, no chão, de joelho, através do poder e da glória de Deus. Porque também essa é a minha vocação, né? E cada um fique na vocação que foi chamado. Isso não é um desejo somente. Não. Uma vocação com desejo. A vocação gerou desejo. Pois nele está o nosso querer e também o realizar. A vocação e o desejo. Os dois vieram do Senhor. Ele me vocacionou para esta obra e também colocou esse desejo. E agora eu tenho que cooperar com aquele que me vocacionou e que colocou esse desejo em mim. E assim eu tenho cooperado. Custe o que custar. Falarei como Paulo. Combati um bom combate. Terminei a missão. Falarei como Emmanuel. Eu venci o mundo. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Quantos estão a assistir a live aí?
Mandem para esses pastores aí que não sabem nada, que pregam um Cristo pendurado no madeiro. Pois se ele ressuscitou, eles também ressuscitariam. Mas eles ainda continuam mortos. Os mortos estão a pregar um Cristo ressurreto. Isso é confusão, pá. Hã? Os vivos não pregam aos mortos. São os mortos que devem pregar a outros mortos. É muito forte, né? Estou a falar mortos que não vão viver. Para que eles pregar? Agora os mortos que vão viver devem ser pregados para ressuscitarem. Como a corça suspira pelas águas. Jesus pregou aos mortos. Porque ele estava morto. E os mortos não viveram. Amém? Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Para que fique sabido que o Senhor me deu as folhas da árvore da vida, não que servirão, que serviriam, e agora servem para a cura dos povos, e ele me disse que minha palavra não teria oposição nos 4 cantos da terra. Todos que são doentes sejam curados agora, porque eu recebi as folhas da árvore da vida. Recebam a cura em nome de Jesus. Dor, enfermidade desaparece, câncer, sida, HIV, doença, depressão, perturbação mental, câncer, diabetes, não importa, tá lá, levanta-te e anda. Começa a ver, começa a ouvir, começa a falar, começa a sentir. Você que não sentia, você que não via, você que não ouvia, você que não andava, recebam. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu tenho as folhas da árvore da vida. Ele me disse, vai, cura o povo, e eu tenho vos curado. Receba a cura em nome de Jesus. Eu tenho vos curado, porque Ele me mandou para vos curar. Eu recebi a ordenança do céu. Eu recebi a autoridade celestial para curar os enfermos. E ninguém pode revogar isso. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sejam todos curados. Espíritos imundos saiam. Perturbação sai. E você que está a interceder por alguém que está doente. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Eu envio a minha palavra. Senão pela minha palavra. A minha palavra cura esta pessoa a quem tu estás a interceder. Ok? Liga para Ele. E Ele vai te dizer na mesma hora. Sim. Aleluia. Oh, glória a Deus nas alturas. Pois Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sou o Senhor teu Deus que te saro. Jeová Rafa, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Receba a libertação, receba livramento, receba a restauração. Mas Ele também vem para nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não é somente cura e libertação. Que as portas se abram, que o meu Deus te conceda o desejo do teu coração. Aquilo que você está a pedir, receba agora. Não precisa mais escrever pedido aí. Agora você precisa somente glorificar a Deus e assim serás fortificado na fé. Não duvide da promessa de Deus por incredulidade. Receba em nome de Jesus. E não seja um daqueles 9 que foram embora. Seja um daquele que voltou. Sim, glorifica. Testemunha o que Deus tem feito na tua vida. Pois Ele disse que eu estou a operar uma obra nos vossos dias. Se alguém pudesse vos contar, vocês não acreditariam. Ainda bem que é nos vossos dias. O teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu poder. E eu vou operar sinais e maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Vou mostrar sinais nos céus e na terra com fogo, sangue e fumaça. Aleluia! E eles terão medo de ti, virão até o Senhor, tremendo, com temor, terror e tremor,
por causa de muito poder que eu te darei. E ele já começou a me encher de poder. Alguém me perguntou, se ele é o libertador, por que as pessoas estão a temer, a ter medo dele? Sim, quando a glória de Deus enche o homem, ninguém pode ficar de pé. A casa ficou cheia da glória de Deus e também os sacerdotes não se posicionaram de pé, fugiram longe do santuário, longe do templo e se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre. Sabe por que Moisés tirou a tenda fora do arraial? Porquanto a presença de Deus, quando descia, o povo ficava perturbado, porquanto Moisés, aleluia, o seu rosto resplandecia e o povo fugia. Prova de que Moisés teve que colocar um véu. A glória de Deus, quando desce, a palavra de Deus diz: quem poderia ficar em pé diante de um Deus santo? Quando a pessoa vive a santidade até a mortificação, então a casa fica cheia da glória. E quando o homem está cheio de poder e de glória, então os humanos tremem, joelhos desconjuntados como joelho de água, ninguém consegue ficar de pé. Terror, temor e tremor, assim está escrito: eles vão vir com medo de ti, terão medo de ti, vão vir como serpentes se enrolando, terão medo, terror, tremor e temor, por causa de muito poder que eu te darei. Ouviu? Aí você, mas as pessoas estão começando, ainda é só para começar. Ele me revelou, vocês que são meus inimigos estão a me ouvir, escutem muito bem. O meu pai me disse que depois de 4 dias, ninguém vai conseguir ficar de pé diante de mim. Eu vou vos mostrar Deus. Volto a vos falar o que eu vos falei no monte. Eu vou vos mostrar Deus. Não é esse vosso Deus pendurado no madeiro. Deus, o tal que está a ministrar a palavra é um doente. Como Francisco. O cadáver ainda orava pelas pessoas. Outros apanharam AVC, ainda aparecem aí com 3 pés, ainda a dizer: Deus te abençoe. Vai abençoar o quê? Se você não é um abençoado. Só os abençoados receberam ordens para abençoar os não abençoados ou os abençoados, sem contradição alguma. O maior abençoa o menor. Ok? Aleluia! E eu estou aqui para vos abençoar. Eu recebi a ordem para vos abençoar, porque eu sou de cima, vocês são de terra. Aquele que é de cima é sobre todos. Agora entendem por que eu desafio os reis? Porque estou a ouvir de cima. Os reis são da terra, o rei tem que me obedecer a mim. Estou muito chateado com o Moçambique. Você está pensando que isso vai ficar impune, né? Calma. Não é com o povo de Moçambique. Glória a Rei Jesus Cristo. Eu digo sim, mas não é de coração. Depois vou vos apanhar. Calma. Mas logo nos encontramos.